7 passos para você aliviar a sua dor lombar. Então, estou aqui no YouTube também, estou aqui no TikTok, então vou fazer a live nas duas plataformas. Então, vira e mexe eu vou estar olhando para cá, vira e mexe eu vou estar olhando para cá, tá bem? Então, hoje eu vou mostrar esses 7 passos que eu costumo trabalhar com os meus pacientes no consultório. Também eu desenvolvi um método 100% online que lá eu ensino as pessoas a se autoavaliarem e se autotratarem através de movimentos específicos. Então, lá também tem um pouco dessa minha forma de atendimento, tá? Que já ajudou centenas de pacientes com dores na coluna lombar e dores crônicas também. Então, fica aqui nessa live, não perde os 7 passos para a gente aliviar a dor lombar. Então, pessoal, começando, a gente primeiramente tem que entender o que realmente é a sua dor. Então, a gente sabe hoje que mais de 90% das dores na coluna são inespecíficas. E o que isso significa? Que a gente não consegue apontar uma única causa para a dor que os pacientes sentem. Então, normalmente são vários fatores que influenciam na dor das costas. Então, por exemplo, um paciente que dorme mal, isso influencia diretamente para ele sentir mais dor. Um paciente que é muito estressado, muito ansioso, isso influencia, ele vai sentir mais dor também. Paciente sedentário, tabagista, paciente que toma cerveja, uísque, vinho todos os dias. Tem muita gente que bebe todos os dias, isso influencia diretamente também nas dores. Então, o primeiro passo é parar de procurar a causa da dor. Investir tempo em melhorar fatores da sua vida que influenciam na dor. Porque se você focar nessa busca intensa de descobrir essa causa da dor, você acaba pulando em profissional em profissional. Você vai no quiropraxista, eu sou especialista em quiropraxia também, trabalho com essa técnica no consultório, mas você vai num quiropraxista que não seguiu se atualizando e ele fala para você que a causa da sua dor é uma perna mais curta que a outra. Ele vai, ajusta, faz a técnica de quiropraxia na sua coluna lombar e você melhora até um pouco, mas dá dias, semanas e aquela dor volta. Você vai num RPGista da vida, fala que você precisa se reeducar posturalmente. Então você fica ativando o abdômen, fica em posições específicas, tentando essa reeducação postural que eles acreditam. Vira e mexe, você tem dor. Isso, muitas vezes, de ficar ativando muito o abdômen, pode gerar mais dor nos pacientes que têm dor lombar crônica. E aí você vai num acupunturista, por exemplo, eu trabalho aqui com agulhas também, você vai num acupunturista e ele diz que o seu campo energético está afetado. Então, ele vai lá, aplica a agulha em locais específicos, e você também não consegue melhorar. E essa pulada de profissional em profissional acaba frustrando as pessoas que sofrem com dor lombar. Porque elas começam a acreditar que, meu problema não resolveu com ajuste de coluna, com agulha, com massagem, com ativação do abdômen. O paciente começa a achar que tem algo muito complexo. E, na verdade, essa busca incessante pela causa da dor só leva o paciente a um ciclo vicioso de dor, incapacidades funcionais e desuso, né? Porque o paciente acaba não se estimulando a praticar exercícios, movimentos que é a chave para o paciente sair do ciclo de dor. Então, percebam que a busca pela causa da dor vai manter o paciente com dor, né? Então, para de buscar uma pílula mágica para sua dor. Busque um profissional
que fale, que avalie você e fale sobre o contexto de vida que você está vivenciando. Isso é fundamental, tá? Então, vamos para o próximo passo, senão eu não paro mais de falar aqui, tá? Então, entender o que realmente é a sua dor é o primeiro passo, tá? E vale lembrar aqui, pessoal, que dor não significa um dano tecidual. É um sinal que o corpo precisa se movimentar melhor. Então, movimento é comportamento. Então, você precisa de um profissional que ensine você como você deve se movimentar, tá bem? Segundo passo, para você aliviar a sua dor, esse é tão claro para nós que estudamos sobre dor lombar, mas é tão difícil do paciente entender. O paciente que tem dor, realmente, ele fica com muito medo de se movimentar e piorar, mas o segundo passo é sair do repouso. Então, é muito importante entender que o repouso vai piorar você. Por quê? Porque você vai ficar parado, você vai começar a atrofiar musculaturas, criar mais rigidez na coluna e você vai se manter num ciclo de medo de se movimentar. Você vai começar a criar medo porque você vai acreditar que a sua coluna é frágil. E se você se manter em repouso muito tempo, realmente a sua coluna vai ficar mais frágil. Ontem, para vocês terem ideia, entrou uma paciente aqui para iniciar um tratamento que ela está há 30 dias em repouso, tomando 7 medicações. Em 30 dias, essa paciente fez 9 injeções. E isso que eu estou falando aqui, vocês podem ir no Google, botar o meu nome, vocês vão ver diversos casos de pacientes que tiveram esse mesmo trabalho, né? Esses mesmos dias de repouso, esse mesmo ciclo, né? Que essa paciente está passando até chegar ao nosso tratamento que é especializado e trata através de movimentos, tá? E eu não digo que você que tem dor não pode fazer um repouso de 24 horas, 48, quando a dor está muito aguda, tudo bem, mas você imagina 30 dias de repouso. O nosso corpo, ele foi feito para movimentar. Se você ficar em repouso, você vai colher frutos terríveis. O seu corpo vai começar a entrar em um modo de desuso e de incapacidade física mesmo, de limitações severas, que você vai se arrepender de não ter procurado uma ajuda antes, né? Algum profissional que trabalhasse com movimento. Infelizmente, o paciente que chega aqui após passar por uma situação dessa é aquele paciente que tentou ir em um profissional, o profissional que passou repouso para ele, né? Então, é triste ver que muitos profissionais também não estão alinhados com a atual evidência científica. Eu sempre falo para os pacientes que a culpa não é do paciente, né? O paciente não tem obrigação de saber essas coisas. Quem tem obrigação de saber isso é o profissional, é o fisioterapeuta, é o médico. Esses são os profissionais que vão fazer a diferença na vida do paciente com dor lombar, desde que esteja atualizado com a atual evidência científica. Então, vamos para o terceiro passo. Quem tiver dúvida e quiser mandar aí, estou fazendo aqui no YouTube também. Então, quem tiver dúvida aqui no YouTube, pode me mandar também. Tomar uma água aqui. E assim, pessoal, quando eu falo também em repouso, antes de ir para o passo 3 aqui, eu sei que você não consegue fazer certas coisas, né, quando está com dor, mas tem coisas que você consegue fazer. Então, uma caminhada curta, movimentos suaves, eu tenho certeza que dá para você fazer mesmo com dor, tá? Então, essa é a orientação que a gente tem na ciência para o paciente com dor lombar. Faça o que você der conta dentro das condições que você se encontra. Então, é essa orientação que eu sempre dou para os meus pacientes. Claro que quando o paciente chega aqui travado, a gente destrava o paciente através de movimentos específicos e posições mantidas. Isso eu ensino lá no meu curso, no meu método, que está aqui na minha bio, tá? Passo 3.
Identificar o tipo de movimento que alivia. Isso, para mim, é virada de chave, tá? Então, eu sou quiropraxista, fiz minha pós-graduação na capital, eu sou do estado do Rio Grande do Sul, fiz minha pós em Porto Alegre, e por muito tempo eu tratava pacientes só com quiropraxia. E eu percebia que esses pacientes sempre retornavam para mim com as mesmas dores. E quando eu comecei a fazer outras especializações, que através de movimentos específicos na coluna, eu fazia um diagnóstico desse paciente e tratava os pacientes através de movimentos, foi virada de chave, tá? Isso aí virou uma chave na minha cabeça que foi perfeita para mim melhorar aquela frustração que eu tinha dos pacientes não melhorarem. E principalmente dar autonomia para o paciente. Então, hoje o paciente trata a dor comigo e futuramente ele não precisa vir tratar novamente. Hoje, lá na rede vizinha, eu vou botar alguns prints de pacientes que eu entrei em contato hoje que trataram comigo há meses atrás. E é muito legal ver o relato desses pacientes dizendo que ainda realizam aquele movimento, às vezes, quando sinto alguma dorzinha, vou lá naquele movimento específico que a gente melhorou, estou fazendo academia, estou fazendo caminhada. Então, isso aí é muito gratificante, quando a gente consegue tratar o paciente ao ponto dele não precisar de mim a vida inteira. E é isso que eu acredito da fisioterapia. Eu acredito que a gente precisa ensinar as pessoas sobre o corpo, sobre as influências da vida, na dor que os pacientes sentem e o que fazer para não travar a coluna e ficar com uma dor incapacitante, que é o que a gente trata diariamente aqui no consultório. Então, identificar o movimento que alivia é muito importante, porque, por exemplo, pessoal, tem pacientes que melhoram com movimento de extensão, outros com flexão, outros a gente tem que acessar o plano lateral também dos pacientes. Então, existem mais de 27 movimentos que a gente pode testar na coluna. E lá no meu método, que o link está na bio, eu ensino um passo a passo, tá? Uma progressão desse movimento de preferência direcional. Então, quando a gente acha esse movimento, a gente fala para o paciente fazer 3, 4, 5 vezes ao dia no começo, né? Para o paciente destravar, e depois a gente vai desmamando 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Depois o paciente só faz quando sentir dor. E esse movimento fica para o paciente a vida inteira. O paciente, qualquer dor que ele sentir, ele vai lá e faz o movimento. E aí ele não volta a travar e ficar ruim. Vamos para o passo 4. Boa tarde, tem um problema cervical. C2 está tocando na C3. Ó, C2 é a segunda vértebra da coluna cervical e C3 é a terceira. Então, eu não sei como te passaram esse diagnóstico, tá, Ciane? Mas o que acontece? A live aqui é sobre dor lombar, tá? Eu vou abrir uma exceção aqui para falar sobre o seu quadro. Talvez você esteja com algum desgaste no... Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui é melhor, na verdade. Talvez você esteja com algum desgaste aqui no disco que falaram para você que essa vértebra tá tocando nessa outra. Mas saiba que desgaste, desidratação são comuns, tá? Então, com a idade, isso vai aparecer. Não tem como fugir disso. O que você precisa é de buscar um bom profissional para avaliar o seu quadro e ver o que está acontecendo, se a sua dor está correndo para o braço, é um tratamento mais longo, se a sua dor está mais localizada, é um tratamento mais a curto prazo, mas vamos dar seguimento aqui. No final eu respondo todas as perguntas. Passo 4, importantíssimo, cuidar da mobilidade de outras regiões. Importante, pessoal. Tá vendo aqui a coluna lombar aqui, ó? Isso aqui é a coluna lombar, ó. E que tem um desvio aqui, tá? Isso aqui se chama lordose. Aqui a gente tem o quadril, ó. O quadril precisa se movimentar. Aqui em cima a gente tem a coluna torácica. Ela roda, ela flexiona, ela extensiona, ela faz extensão.
Se essas articulações próximas à coluna lombar estiverem rígidas, duras, o que vai acontecer? A gente pode sobrecarregar a coluna lombar. Então, quando a gente mantém uma mobilidade da coluna torácica, mobilidade de quadril, principalmente esses dois segmentos, quadril e torácica, em dia, a gente tira aquela sobrecarga que a coluna lombar pode estar sofrendo. Então, é importante. Com os pacientes aqui, eu trabalho muito movimentos de rotações, seja deitado, sentado, semi-ajoelhado, para a gente liberar um pouco a coluna torácica, que é comum a gente acumular rigidez na coluna torácica por passar longos períodos sentado, pela coluna por a gente fazer movimentos durante o dia com a coluna só em flexão, nunca em extensão. Então a gente precisa muitas vezes ganhar mobilidade dessas articulações, tá? Desses segmentos, tá? Torácico e quadril. Vamos dar seguimento, então. Passo 5. Ó, eu vou deixar aqui também, ó, um convite para vocês acessarem aqui meu perfil, que tem exercícios bastante também de mobilidade torácica, que isso vai gerar um alívio na coluna lombar, caso você esteja sentindo, tá? Vamos para o passo 5. Fortalecer o corpo de forma progressiva. Muito importante. Como eu falei aqui no começo dessa live, na maioria das vezes o paciente não tem fraqueza muscular no abdômen, que é muito falado por aí. Fraqueza de core, fortalece o core, né? Então, o que o paciente precisa na maioria dos casos, tá? Generalizar é burrice, pessoal. Então, tem pacientes que realmente vão ter uma deficiência em ativação de musculatura do core, mas isso é menos comum, principalmente quando a gente fala de dor lombar crônica. Então, o que a gente precisa na maioria das vezes? Depois que a gente destrava o paciente, a dor alivia, a gente precisa de exercícios de fortalecimento progressivo. Então, por exemplo, a gente passa o paciente para fazer uma academia e não parar mais. Tá? Claro que aqui no tratamento a gente faz um fortalecimento de glúteos, abdômen, ativação de musculaturas dos paravertebrais da coluna. No meu curso, no meu método, eu também ensino isso, tá? Tá tudo lá. E esses exercícios vão fortalecer a coluna progressivamente, para depois o paciente ir para a academia e seguir com esse fortalecimento. Mas o principal ponto é não deixar de se movimentar. Tá? Então, claro que o fortalecimento na academia é o que eu mais gosto, é o que eu mais indico para os pacientes, mas agora tem aqueles pacientes que não gostam de academia, a gente não vai ficar forçando o paciente aí na academia. O que eu falo para os pacientes é buscar um exercício, uma atividade física que você goste realmente e que você vá conseguir manter por bastante tempo. De preferência, a vida inteira, né, pessoal? Então, os exercícios que eu passo ali, o paciente às vezes mantém fazendo em casa, porque eu faço essa progressão de fortalecimento, depois de travar e aliviar a dor, a gente começa a fortalecer, e aí o paciente fica fazendo uma caminhada, né? Eu gosto muito também de orientar o paciente a fazer caminhadas, corridas, bicicleta. Eu tenho pacientes de fibromialgia que respondem muito bem a pedaladas e caminhadas. Então, isso, se o paciente conseguir manter essa rotina e fazendo alguns exercícios que eu oriento para fazer em casa, o paciente fica muito bem, tá? Claro que a academia, o ganho de massa magra, ele se mostra muito benéfico para a terceira idade. Então, é que a gente tem bastante evidência científica de quanto mais massa magra, melhor você vive, tá? Na terceira idade. Então, isso é muito importante, não só para a dor na coluna lombar, mas para a vida como um todo, tá? Problemas cardíacos, metabólicos, tudo, a massa magra é fundamental. A gente diminui muito o risco, então a gente previne diversas condições
com uma massa magra alta, tá, pessoal? Vamos para o passo 6. Eu vou tomando água aqui, eu começo a falar, minha boca seca, tá? Estamos em live aqui no YouTube também, então quem tiver dúvidas, pode me mandar que no final eu vou responder tudo. Desde já agradecendo quem está participando aqui, tá? Tenho certeza que com esse conhecimento que eu estou passando aqui, você já consegue melhorar. Ó, o Márcio mandou aqui, abaulamento discal difuso com hérnia para a mediana esquerda. Ó, Márcio, o que você tem que entender, tá? Esse seu diagnóstico que apareceu no seu exame de imagem, ele tem que ser condizente com a sua apresentação clínica, ou seja, a sua dor tem que estar descendo para a perna para esse diagnóstico ser válido, tá? Para a gente no consultório, que a gente trata o paciente conforme o exame mostrou e a condição clínica também. Ó, se a sua dor não é assim, já provavelmente não venha dessa hérnia de disco, tá? Porque quando a dor é da hérnia, ela pinça esse nervinho aqui, ó. Vou mostrar nesse outro que é mais fácil. Quando a dor vem da hérnia de disco, ó, pinça esse nervinho aqui, ó, e a dor corre lá para a perna. Se a sua dor é só localizada na coluna lombar, é bem provável que outros fatores que não sejam essas alterações que apareceu na sua ressonância estejam influenciando muito mais, tá? Então, tem que passar pela avaliação, mas essa já fica a dica aqui. Se a sua dor não está correndo para a perna, é bem provável que você não tenha nenhuma compressão de raiz nervosa significativa ao ponto de gerar perda de força, alteração de sensibilidade, dormência, entre outros. Vamos então para o passo 6. Mudar a sua relação com a dor. Isso é muito importante, pessoal, porque dor é uma experiência, não é um inimigo. Por mais que pareça ser esse inimigo, né, esse limitante, a dor ela tá te alertando que alguma coisa tá errada na sua vida, tá? Então a gente quando vai avaliar o contexto de vida do paciente, por isso que é importante a gente entender o contexto de vida, porque às vezes a dor é de uma pessoa que está trabalhando muito e essa dor vem como um sinal de alerta, ó, tá chegando no seu limite, tá chegando no seu limite. Às vezes o paciente está dormindo 4 horas por noite, fumando muito, trabalhando muito, ansioso, tá? Casamento ruim, e aquela dor vem como aquele cansaço mental que já não dá mais conta, vai para o corpo, vai para o físico. Isso acontece muito, pessoal. Então, mudar a relação com a dor é muito importante. Quanto mais medo, tensão, mais o corpo ele vai se proteger. Quanto mais ansiedade, mais estresse, mais você vai estar contraído. Então, tudo tudo vai se aglomerando e dá dor. Então, mudar a relação com a dor é importante. Tirar da cabeça que a dor é sinônimo de lesão para os pacientes que têm dor crônica é fundamental, porque isso encoraja muito o paciente a tomar uma decisão, começar a olhar para outros aspectos da vida também. Pô, acho que dá para dormir um pouco mais, né? Dá para dormir, então vamos tentar dormir um pouco mais. Sono reparador, olha, conseguiu bater 7 horas, o paciente já no outro dia fala, cara, melhorei muito e acho que foi porque eu dormi as horas necessárias. Então, mudar a relação com a dor é um passo fundamental também. Vamos para o passo 7, pessoal, já indo mais para a finalização aqui da live, porque às 16 horas já tem um paciente aqui. Vamos ver se o Márcio mandou mais alguma coisa. Seria primeiro grau? Na minha dor não é assim, seria primeiro grau. Olha, meu amigo, para eles considerar, para o pessoal considerar a hérnia, eles consideram quando está pinçando o nervo, tá? Mas você pode escutar de algum profissional que uma protusão também é hérnia, tá? Então a gente tem o grau de abaulamento, primeiramente, protusão,
Aí vem as hérnias, né? Hérnia de disco extrusa e a sequestrada, tá? Só que o que acontece muito? Às vezes o paciente que tem uma hérnia de disco sequestrada, ele melhora muito mais rápido, tá? E o cara que tem uma protrusão, que seria algo mais simples, o cara tem muita dor irradiada para a perna, com perda de força, alteração de sensibilidade. Então, tem que avaliar, tá? Agora, se você tem só um abaulamento, cara, é bem provável que a sua dor não venha desse abaulamento. Não tá correndo para a perna, tira isso da cabeça, cara. É bem provável que você tenha uma dor por rigidez. Na sua coluna lombar tem 4 movimentos. Desses 4 movimentos, com certeza, a sua coluna lombar vai estar rígida em um ou em mais. Eu ensino isso lá no meu método, tá? Eu ensino o paciente a se autoavaliar esses 4 movimentos e começar a testar, fazer os testes com movimentos específicos e retestar, testar e retestar. Quando a pessoa acha um movimento de preferência direcional, esses 4 movimentos vão ficando livres. Então, os 4 movimentos da coluna lombar, eles precisam estar livres, completos e sem dor. Ó, você anda 3 quilômetros diário para aliviar. Muito bom. Se você caminha e alivia a sua dor, é um ótimo sinal. Provavelmente você tem uma preferência direcional. Então, até recomendo que você adquira o meu curso, que lá você vai encontrar esse movimento com certeza. Você vai ter 7 dias para encontrar o seu movimento. Se você não encontrar, se você não tiver resultado, a gente reembolsa totalmente, sem burocracia nenhuma, tá? Esse meu método tá bacana demais, pessoal. Ó, passo 7, então. Último, tá? Ter constância e consistência no que for fazer. Não existe pílula mágica, pessoal. As orientações que eu dou aqui para vocês é tudo baseado em evidência científica. Claro que toda generalização é burra. Então, vão ter casos realmente que vão ser mais complexos, tá? E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas você tem que ter constância e consistência. Então, tem pacientes que eu atendo aqui que têm 10 anos de dor e vêm achando que em um atendimento vai melhorar, que em 3 dias fazendo o meu método lá vai melhorar. Tudo bem, muitos pacientes que eu atendo, eles vão ter uma melhora absurda já no segundo dia, tá? Mas isso, para você, pode ser que não aconteça. E mais importante, se você tem essa melhora rápida, é importante que você siga fazendo o que tem que ser feito para não deixar essa dor voltar. E o que é que tem que ser feito, Renan? Doutor, o que eu tenho que fazer para não deixar essa dor nunca mais me atormentar? 4 pilares da saúde. Nessa ordem aqui, tá? Primeiro, dormir de 7 a 9 horas por noite. Toda noite, né? Inegociáveis. Tem que bater 7 horas. Prioridade sono, tá? Isso é um hábito angular. Você dorme bem, você começa a ter outros hábitos bons, porque uma noite boa de sono vai deixar o seu cérebro muito melhor, suas emoções muito mais controladas. A amígdala vai baixar a atividade. A amígdala é uma região do cérebro que é responsável pelo estado de luta ou fuga. Se você dorme pouco, esse estado de luta ou fuga fica muito ativo, você fica mais ansioso, fica mais estressado e a sua tomada de decisão racional baixa e você fica mais emotivo, mais impulsivo. Então, se você dorme pouco, primeira coisa que você tem que fazer é regular o sono. Falei um pouco rápido demais, pessoal. Se vocês não entenderam, comenta aqui, tá? Estou tão acostumado a falar isso para os meus pacientes que já sai tudo muito rápido. Segundo pilar da saúde fundamental, exercício físico. Esse aí é fundamental, mais um hábito angular, tá? Realizando exercício físico, você vai conseguir esses outros 2 que eu vou citar agora, tá? E também sono e exercício físico, eles estão um do lado do outro. Terceiro pilar da saúde, manejo do estresse e ansiedade. Na vida que a gente vive, nessa vida moderna, é impossível as pessoas não terem ansiedade. As pessoas
estão cada vez mais estressadas. Aqui, o Brasil, acho que é o top 3 o top 3 de depressão e o top 1 de ansiedade. Então, a gente precisa ter ferramentas práticas para baixar o nível de ansiedade, baixar o nível de estresse. Isso eu ensino também lá no meu curso exercícios respiratórios, ensino para os meus pacientes aqui também exercícios respiratórios para baixar a atividade do sistema nervoso. Então, respirações profundas, lentas, diariamente, ali alguns minutos durante o dia, após almoço, é o que eu costumo fazer. Recomendo para meus pacientes pós-almoço ou antes de dormir, praticar essas respirações, baixa muito a ansiedade, baixa muito o estresse. E o quarto pilar aqui é ter uma hidratação e uma alimentação equilibrada. Tá, pessoal? Isso também vai fazer diferença. Um corpo hidratado é fundamental. E uma alimentação ali que não seja muito baseada em embutidos, né? Em processados. A gente já sabe disso há muitos anos que é um veneno. Então tem que ter também uma alimentação equilibrada e se hidratar bem. Aqui eu ponho para os meus pacientes tarefas, né? Tem paciente que não toma um copo de água por dia, então você imagina. Então eu ponho tarefas primeiro de 600, né? Uma garrafinha de 600 com água diariamente, depois passo para 1 litro. Aí chegando ali num 1,5 litro, eu já deixo o paciente por conta, né? Criar o hábito, seguir com o hábito de se hidratar bem, né? Eu gosto sempre nos meus atendimentos de mostrar esses pilares da saúde e tentar mostrar hábitos práticos que a gente pode fazer para manter esses hábitos, porque essa busca pela saúde, ela tem que ser eterna, tá? Então a gente sempre pode melhorar um pouquinho, pode dormir mais um pouquinho, pode se exercitar um pouquinho mais. Exercício, o que é o exercício bom, bem equilibrado? Semana tem quantos dias? 7. Desses 7 dias eu quero 4 de movimento, ou academia, ou caminhada. 4 dias da semana você tem que estar ativo, se movimentando. Tem que acabar a semana positivo, se quiser ter resultado duradouro e permanente, tá? Então, pessoal, esses são os 7 passos que podem mudar completamente a sua relação com a dor lombar. Não é sobre alongar, fazer repouso, ativar a core. É sobre você entender e se movimentar, reconstruir mesmo uma confiança no seu corpo, tá? Você precisa entender muitos fatores da sua vida que estão fazendo com que você não consiga sair desse ciclo da dor, tá? Você está tão focado na dor, achando que tem um problema, que tem uma lesão, que não deixa você olhar para esses outros fatores que eu citei nessa live. Quando você abrir a mente e começar a olhar para esses outros fatores, é o primeiro passo para a sua melhora. Então, acredite, eu já atendi assim, ó, pacientes com mais de 30 anos de dor. Vocês podem ver aqui no meu perfil, podem ver no Google, pode ver na Rede Vizinha. A Rede Vizinha é onde eu mais posto ali relatos dos meus pacientes. Então, vocês tenham esperança em melhorar, porque uma dor não pode ser motivo de limitar a sua vida, tá? Lembre-se que movimento é liberdade. Então, comenta aqui qual desses 7 passos você vai começar a aplicar a partir de hoje. E se quiser que eu fale de mais algum deles,